Eu sou de Upuri, na minha língua, tucano, mais conhecido como Iapamaçã, né? Sou graduado em filosofia, doutor em antropologia e também PhD em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas. E atuo como professor visitante da UFAM e eu sou fundador do Centro de Medicina Indígena, Barcericoia. Eu me chamo Ivan, eu sou do povo tucano, do Alto Rio Negro, na comunidade chamada São Domingos Sávio. Então, no ano de 2009, aconteceu um fato inesperado nos familiares, né? Na minha família, aliás. Quando a minha sobrinha veio da nossa comunidade, que fica na fronteira entre Brasil e Colômbia, para tratamento da picada de cobra aqui em Manaus. Eu tinha viajado uns 7 dias e quando chegou aqui ela já estava numa situação um pouco grave, né? E de imediato os médicos decidiram amputar o pé dela, né? E com essa proposta a gente ficou muito assim, tristes, né? Angustiados, porque nós não temos cultura de cortar parte do corpo para salvar ou cuidar da saúde, né? Para nós foi um grande choque. E apesar disso tudo, nós tentamos fazer uma proposta para a equipe médica que pudéssemos fazer uma experiência de cuidado articulado com medicina, né, pelos médicos, e nossa medicina, que é meu pai e meus tios estavam aqui de passagem, né? A princípio, isso apareceu como um direito, né, nosso, que está garantido na Constituição e outras leis, mas foi início de grande conflito. E tivemos que lutar muito para que isso fosse atendido. Lutamos em torno de 3 meses, né? Durante esses 3 meses aconteceu muitas coisas. Uma das coisas que me chamou muita atenção e nos fez a gente pensar a Fundação Centro de Medicina foi quando, numa das ocasiões, o médico, né, reunidos com a gente, mediado pelo Ministério Público, né, falou para o meu pai que ele, né, meu pai, nunca tinha estudado nenhum dia de aula, né, enquanto ele era doutor, né, médico, e tinha estudado 8 anos. Portanto, ele sabia que a neta do meu pai corria risco de vida se não amputasse o pé dela, né? E meu pai, como não sabe falar muito bem português, não soube falar nada. Mas esse fato de dizer que para o meu pai, esse médico dizer para o meu pai que ele nunca estudou, isso para nós foi um momento de grande discriminação, né? Porque não é possível alguém dizer para outra cultura ou outros povos dizer que nunca estudou, né? Porque cada povo tem seu modelo próprio de ensino, de formação, de conhecimento, instituições, né? Então, esse momento para nós foi um momento de grande discriminação, onde nós sentimos discriminado mesmo, não só como pessoa, mas também nosso sistema de conhecimento, né? E no outro momento, ele falou que não ia permitir a entrada de um pajé dentro do hospital para fazer ritual de cura, né? Cantando, dançando, fazendo fumaça, tocando tambor, maracá, essas coisas para fazer ritual de cura, que o hospital era lugar de doente, lugar de silêncio, né? Isso também nos remeteu a uma realidade, né? Quando a gente fala da medicina indígena ou do pajé, né, a sociedade em geral imagina essa figura folclórica do boi-bumbá, que eu sempre faço a comparação, né? Também não faz parte de um preconceito, né, construído ao longo desse processo histórico de contato. O médico, o mais velho, ele tem pensamento tradicional, é muito difícil a gente abrir uma conversa, né? Ou abrir um diálogo, ou tentar, ou uma maneira de a gente tentar explicar que o nosso conhecimento, ele existe formação para se tornar especialista, né? Então, isso tem sido um grande desafio para nós. A maior parte, né, do nosso conhecimento é traduzido como medicina tradicional, medicina milenar. Nas piores das hipóteses, saberes, né? E a ciência fala etno, né? Então, daí a gente traz esse nome medicina indígena, porque, no fundo, a palavra medicina, ela significa arte de cura, né?
Agora, quando a gente olha a partir dessa chave, a arte de cura, a gente vai ver que todos os povos têm sua arte de cura. Não existe nenhum povo no mundo que não tenha sua arte de cura, né? Daí a gente traz essa definição para dizer que os povos indígenas têm sua arte de cura. E mais que arte de cura, nós somos povos essencialmente preventivos, ou seja, nossa medicina é preventiva, ela não é curativa, né? Daí eu posso dar vários exemplos, mas no momento quero dizer que nós somos povos que detemos medicina como preventivos. Então, a diferença entre duas medicinas ou outras medicinas, né, é diferença conceitual. A biomedicina, por exemplo, ela tem a base da intervenção sobre o corpo, o conceito de que o corpo é biológico. O corpo é formado de tecido, osso, nervo, isso aqui e tal. A partir desse conceito que ela desenvolve suas tecnologias de intervenção sobre o corpo, né? Ou seja, cuidado das doenças, da saúde, né? Também nós, em dia, temos nossos próprios conceitos sobre o corpo. Em síntese, o corpo para nós não é apenas biológico, ela é síntese, ela é microcosmo, né? Ou seja, todos os elementos que constituem o mundo terrestre está resumido no corpo. Portanto, ela é uma potência, né? Portanto, ela está em movimento. Então, essa noção de constituição desses elementos que constitui o mundo terrestre é muito importante, porque a partir desse conceito que nós cuidamos da qualidade de vida. Exemplo, né? Quando está com febre, para nós o corpo está desequilibrado a sua temperatura. Então tem que equalizar, tem que fazer bacia de equalização. E assim vai, né? E outro também que nós temos como medicina, o conceito de medicina é o nome. O nome para nós também é uma dimensão metafísica do corpo que é muito importante. O nome que nos conecta é nessas dimensões que nós temos com nossa relação com a casa, com o parentesco, com o trabalho, com o território, com tudo, né, que pertence a nós, né? E para isso nós precisamos cuidar do nome. Todo o tempo o nome deve estar muito bem equalizado e conectado nessas outras dimensões. Então, a diferença que eu falo são conceituais, né? São conceitos. Conceito biológico, conceito como corpo, como potência, né? E as suas tecnologias, né? Enquanto que a biomedicina tem essa tecnologia de intervir sobre o corpo, como eu falei, pelo bisturi, pelo não sei o quê, pelos remédios, etc e tal. E nós temos nossa tecnologia de Bacessé, aquilo que foi apelidado de benzimentos. Eu costumo dizer que benzimento tem nada a ver com Bacessé. Nós, povos indígenas, a gente tenta não, né? A gente traz e tenta repassar essa mensagem para outra sociedade. Como que a gente, nós, povos indígenas, relaciona com os espaços, né? Espaço água, espaço terra, espaço floresta, a biodiversidade, né? De que forma a gente tenta manejar, ou de que forma a gente maneja com esses espaços, né? Como cuidar da água, como cuidar da terra, como cuidar da floresta, biodiversidade, né? Então, se a gente não conseguir manejar esses espaços, a tendência é que a gente comece a poluir a água, comece a desmatar, comece a queimar, maltratar a terra, né? E começar. A gente já, na verdade, a gente já vive nessas mudanças climáticas, né? E se a gente não atentar nessas questões, a tendência é que a situação piore. A gente tem muita dificuldade de construir diálogo com, com as pessoas que têm pensamentos tradicionais, né? Então, muitas vezes, essas pessoas que têm esse pensamento tradicionais, eles não aceitam construir diálogo com outro modelo de conhecimento. Isso tem dificultado bastante, né? No ponto de vista dessas pessoas, a nossa medicina ele é visto de forma um conhecimento a partir do empírico, né? Um conhecimento que não tem estudo, né? Não tem formação e é um conhecimento repassado de pai para o filho, né? Então,
Esse fato tem dificultado bastante para a gente construir diálogo, né? E a gente tenta trazer, dizer que o nosso conhecimento, ou para se tornar um especialista, né? Um especialista como comum, conhecido como pajé, exige um estudo. Para se tornar um especialista, tem que passar por uma formação, né? Só que é outra sociedade, né? Como eu disse no começo, as pessoas que têm pensamento tradicional, eles não concordam e não aceitam, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande, né? Desde a nossa fundação, durante 8 anos que nós estamos nesse espaço, isso tem sido um grande desafio para nós, né? Para tentar construir, principalmente com as pessoas que trabalham na área de saúde, ou seja, os médicos mais antigos, né? Enquanto que a biomedicina tem essa tecnologia de intervir sobre o corpo, como eu falei, pelo bisturi, pelo não sei o quê, pelos remédios, etc e tal. E nós temos nossa tecnologia de Bacessé, aquilo que foi apelidado de benzimentos. Eu costumo dizer que benzimento tem nada a ver com Bacessé, né? O que é benzimento? Benzimento é quando o padre, pastor, freira, papa, né, pega água, pega óleo, faz benzimento sobre isso. Eles evocam fórmulas metafísicas ou teológicas, né, da espiritualidade, do espírito, do Deus, etc e tal. Mas meu irmão, quando pega uma água ou um tabaco, não está fazendo a mesma coisa que um padre ou um pastor. Ele está evocando elementos que vai curar a pessoa, que vai curar aquela doença, né? Ou elementos metafísicos que vai proteger a pessoa, né? Portanto, esse processo eu chamo de manipulação metaquímica das coisas. Ou seja, em outras palavras, produção de remédio e proteção metaquimicamente e metafisicamente, né? Então, essa é a grande diferença. Portanto, para nós, bisturi é a palavra. Né? Palavra para nós é concreto. Na palavra, na boca do meu irmão, por exemplo, né, que é o comum especialista, é a palavra que vai curar as. Essa é a grande luta nossa, né? Até pela experiência que nós temos aqui. Como eu falei, nós lutamos durante 3 meses para que minha sobrinha fosse atendida, né? E cuidada de forma articulada, tanto a biomedicina e a nossa medicina. Depois de luta, a gente conseguiu que isso acontecesse, né? O resultado foi que ela não precisou ser amputada o pé dela, e hoje ela está bem, está na nossa comunidade, jogando futebol, né? Porque eles queriam amputar até aqui, né? E hoje está com o pé inteiro, corpo inteiro. Daí a gente conclui que duas medicinas é possível, né? No nosso ponto de vista. Como eu falei, o que muda é o conceito e as tecnologias utilizadas, né? Nós também temos conceito, nós temos nossa tecnologia, né? Nenhum ou outro, pior ou melhor. São dois modelos diferentes. Agora, o que acontece é que essa medicina biomédica não admite outros modelos de cuidado de saúde, não admite outros modelos de conhecimento, não admite outro modelo de sistema de conhecimento. Essa é a grande questão. É por isso que eu falo que a ciência por si só ela é preconceituosa. Os brancos dizem, muita terra para poucos índios, né? E se a gente não tivesse terra demarcada, né? Totalmente, a região amazônica seria desmatado, poluído, queimado, né? Então, hoje eu digo, com todo esse desmatamento, poluição que vem acontecendo, a sociedade está doente e não sabe por que está doente. Não é doença física, né? É doença emocional, psicológico, né? O calor deixa as pessoas estressadas, né? É, as pessoas vivem nesse tempo de correria, né? Tudo isso, eu sempre digo, tudo isso faz parte da vingança da natureza, né? Muita gente fala da mãe natureza, né? Então a mãe natureza, ela está vingando contra nós, né? Nós pessoas humanas, né? Então, aqui nesse espaço, a gente costuma dizer que o conhecimento indígena, a medicina indígena, a nossa ciência
ele pode salvar o mundo, a planeta, né? Por quê, né? Essa mensagem eu sempre digo para as pessoas, principalmente para as pessoas que são crianças, né? Essa é a mensagem para o futuro, né? Como você perguntou. Que as pessoas, que esses jovens, essas crianças, comecem a olhar de outra forma, né? Que o espaço, terra, água, floresta, faz parte do corpo deles, né? Pelo bem viver deles, né? Então, é isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Para eles viver de forma mais equilibrada, né? A gente tem recebido nesse espaço muitos jovens, né, que estuda medicina, que estuda enfermagem, psicologia, né? Então, esses jovens, eles, eles, quando eles conversam com a gente, quando a gente dialoga com a medicina indígena, com a medicina ocidental, com os futuros médicos, né, com futuros profissionais da saúde, eles têm compreendido essa mensagem, né? Então, é, hoje, esses jovens, eles têm essa sensibilidade de entender outro modelo de conhecimento, né? Quando eu digo, quando eu falo, quando o João Paulo fala, quando a Carla fala, que quando a gente diz que nós temos a nossa medicina própria, né? Então, eles têm curiosidade de entender, né? Compreender mais, né? E a partir disso, a gente tem dito, né? A gente não está querendo dizer que o nosso é melhor, de você não é. Ou deles é melhor, o nosso não é. Não. A questão aqui é a gente trazer essa medicina e o objetivo é o mesmo, tratar a saúde das pessoas, né? Seja física, seja emocional, psicológico, né? É, vários outros, né? Que afetam o nosso corpo, né? Por isso que a gente tem chamado é, que o nosso conhecimento é tecnologia de cuidado de saúde das pessoas, né? Então, esse debate que a gente traz com os jovens, futuros profissionais da saúde, hoje, né? O nosso maior objetivo aqui desse espaço é que um dia, tanto medicina indígena, mas medicina ocidental, caminhem junto para cuidar da saúde das pessoas, cuidar da saúde da sociedade de modo geral, né?